Vamos ler então Neemias capítulo 4. Glória a Deus. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, amonitas, asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já se começavam a fechar-lhe as pedras, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. Neemias capítulo 4 fala da intimidação do inimigo diante do processo de restauração. Neemias, debaixo da mão de Deus, consegue o favor do rei, consegue encorajar um grupo, consegue iniciar um processo de restauração. Importante lembrar que já falamos que áreas da cidade de Jerusalém que estavam sendo restauradas e que podemos comparar com a nossa alma, falamos do altar, ou melhor, falamos dos muros, das portas e das torres. Deus quer restaurar os muros de proteção, de obediência a Deus. Construindo uma vida de obediência, constrói muros de proteção espiritual e emocional. Falamos da restauração das portas, o domínio próprio, o poder de decisão e de escolha do que entra e do que sai na nossa vida. E falamos das torres, que fala de vigilância, o sistema de alarme. Nós precisamos de um sistema de alarme espiritual para nos alertar dos nossos erros e tentações e motivações enganosas do nosso coração. Mas não falamos do altar, porque quem fala mais da restauração do altar está lá em Esdras, que foi parceiro de Neemias na restauração da cidade, e foi a primeira coisa a ser restaurada, foi o altar. Quando Deus restaura a nossa alma, personalidade, vida, tudo começa com a restauração do altar. Altar é comunhão com Deus, lugar de entrega, sacrifício e relacionamento com Deus. Precisamos deixar Deus restaurar esse altar do nosso encontro diário com Ele. O tempo a sós com Deus diário é o momento mais importante da nossa vida, e o inimigo vai tentar nos roubar esse tempo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E o que o inimigo mais quer roubar é o nosso tempo a sós com Deus. Não é o nosso sucesso, fama, mas é o nosso tempo a sós com Deus. Porque do tempo a sós com Deus vem toda a provisão e proteção que precisamos para vencer nas guerras espirituais. Então Neemias 4 nos fala de inimigos que se levantam contra a restauração. Fala aí que quando Sanbalate ouviu falar que Neemias e o povo estavam edificando o muro, eles ficaram irados. Sempre quando nós nos levantamos para buscar restauração, haverá oposições. É interessante pessoas que começam a buscar a Deus, ou façam um propósito de servir, às vezes numa obra missionária, e de repente começam a passar algumas lutas e dizem assim: eu acho que eu vou desistir, estou passando por algumas coisas. Ué, mas você não esperava passar?
por algumas resistências. Neemias enfrenta uma resistência terrível. Inimigos se levantam ali e dizem assim, nós vamos parar esse povo. O inimigo quer nos parar, nos paralisar. O inimigo quer nos fazer retroceder. E sempre vai ter oposição. Esses inimigos aqui, eles representam não só demônios que se levantam contra nós, mas também conceitos da nossa própria carnalidade, da nossa própria alma, que vão tentar se levantar contra a restauração de Deus na nossa vida. Quando a gente decide, eu vou buscar a Deus, eu vou obedecer a Deus, a nossa carne grita e vai falar, não precisa ser tão radical, não precisa ser tão, para que isso? Você não vai conseguir. Então quais são as armas que o inimigo usa? Está aí, ele usa intimidação, olha, eu vou fazer algo contra você, eu vou parar você. Ele usa confusões, colocando às vezes confusão de relacionamento, maus entendidos, para tentar tirar a gente do nosso foco. E os inimigos tentam parar a obra da restauração. Mas Deus, Ele sempre vai nos dar estratégias para vencer os ataques do inimigo. E quais as estratégias que Deus dá a Neemias? Primeira estratégia é vigiar e orar. O texto mostra isso, Neemias 4 diz aí que ele começa a orar. No versículo 4, ouve Deus, estamos sendo desprezados. Versículo 6, assim edificamos o muro, o muro se fechou, ele ora enquanto trabalha. Nós precisamos entender isso, amado. A obra de Deus é feita com muita oração e com vigilância. Quando nós estamos sendo restaurados por Deus, às vezes Deus faz algo tão precioso e forte em algum momento da nossa vida, e às vezes a gente acaba ficando tão eufórico que a gente vai se distraindo, e às vezes trocando o tempo de oração e o tempo a sós, por tempo até de celebração, de festa, de alegria, e vai perdendo o foco. Amado, para enfrentar o inimigo precisamos manter oração e vigilância. Segunda estratégia de Deus aí, é a coragem, né? A coragem deles. O versículo 6 diz que o povo tinha ânimo para trabalhar, ânimo, esse ânimo de Deus, e fala aqui que eles se levantaram para poder continuar fazendo aquela obra. Deus, Ele vai restaurar essa coragem de prosseguir, esse ânimo, o ânimo de Deus. Palavra entusiasmo, nós precisamos nos entusiasmar mesmo com a obra de Deus. Entusiasmo, a origem da palavra significa cheio de Deus, que vem de theos, no grego, cheio de Deus. Nós precisamos estar assim, corajados, animados, continuando, buscando a Deus. Em terceiro lugar, a estratégia que Deus dá a eles é lembrar da grandeza de Deus. Eles trazem à memória a grandeza de Deus. Eles falam, o nosso Deus é grande, o nosso Deus vai nos dar vitória. E aí você lendo o texto inteiro, você vai perceber isso, que a visão de Deus mantém o povo na rota da restauração, no trabalho, no caminho. Deus vai nos dar vitória. Isso é a afirmação que eles fazem o tempo todo. Nós precisamos, amado, em momentos onde o inimigo está nos atacando, trazer à memória quem Deus é em nós e as promessas de Deus para a nossa vida. A nossa memória precisa ser exercitada, porque por mais que a gente saiba algumas verdades de Deus, experimentou, quando a gente passa por uma dificuldade, a nossa memória fica confusa. Às vezes a gente até esquece algumas verdades de Deus. Por isso que a Bíblia o tempo todo e nos ensina acerca das verdades de Deus e nos ensina a lembrar, a relembrar, a lembrar novamente. Quando nós estamos sendo atacados pelo inimigo, nós precisamos de total lucidez e olhar para a palavra e falar, peraí, o meu Deus é um Deus grande, poderoso, é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, é um Deus que nos guarda de dia e de noite. Nós precisamos nos lembrar da grandeza de Deus. Em quarto lugar, apenas para a gente destacar, uma outra estratégia de Deus para a gente vencer o inimigo, é a gente lutar por amor a outras vidas. É a gente decidir, eu vou lutar, eu não vou retroceder, porque tem outras vidas em jogo, eu quero abençoar outras vidas. No versículo número 14 de Neemias 4,
diz aí, ele fala, lembrai-vos do Senhor grande e temível, que a gente falou aqui, né, de lembrar da grandeza de Deus, mas logo depois ele diz, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, filhas, vossa mulher e vossa casa. Sabe o que deve nos inspirar de querer edificar os muros, buscar ser cheio de Deus? O que deve nos inspirar, em primeiro lugar, é agradar a Deus, é a vontade de Deus, mas também nós temos que lutar para ver outras vidas restauradas, para ver outras vidas abençoadas. Por isso que nós entendemos que a obra missionária, ela não apenas é necessária porque pessoas precisam do Evangelho, mas a obra missionária também mantém a igreja mais prudente, mais santa, mais santificada, mais vigilante, porque a gente quer que outras vidas sejam salvas. Nós queremos que as nossas famílias sejam salvas, por isso a gente não desiste, porque a gente quer ver outras vidas sendo restauradas. A Bíblia diz que nós devemos fazer caminhos retos, para que o manco não se extravie, antes seja curado. Ou seja, nós precisamos consertar nossa vida com Deus, nós precisamos ser zelosos com Deus, para o nosso bem e para o bem de outros. Lute por amor a outras vidas. Isso nos encoraja, ver outras vidas sendo salvas. Em quinto lugar, aí o texto fala que eles trabalhavam e guerreavam. Versículo 17, os carregadores que por si mesmos tomavam cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Outra estratégia de Deus para a gente vencer o inimigo e continuar construindo nossos muros e a nossa personalidade sendo restaurada, nós precisamos aprender esse princípio de trabalhar e guerrear. Porque algumas pessoas, elas acham que só orar está tudo bom. A gente orar é essencial, mas não substitui o trabalho. Aqui eles estavam trabalhando. O trabalho aqui fala do nosso esforço diário, do nosso caminhar, às vezes do acordar cedo, às vezes organizar o nosso tempo, exige esforço. E ao mesmo tempo que eles trabalhavam, eles estavam com uma arma na mão. Ou seja, nós precisamos trabalhar, fazer a obra, nos esforçar e ao mesmo tempo manter sempre as armas espirituais bem à mão. Bem à mão. Nem todos os dias nós vamos ter grandes guerras espirituais, mas todos os dias nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Efésios diz isso, revesti-vos, ou seja, vestir novamente de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme no dia mau. Então, que muita gente acaba sendo destruída porque acaba negociando esses princípios. E em último lugar, Deus também dá uma estratégia para eles, a estratégia da unidade, porque o texto diz no versículo 19, grande e extensa é a obra e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que você ouviu o som da trombeta, corra para lá e o nosso Deus pelejará por nós. Nós vencemos o inimigo com unidade. Às vezes você e eu estamos trabalhando de maneira pessoal, individual, mas nós precisamos ter alianças. Nós precisamos ter aliança local, aliança com redes de comunhão, com pessoas que também estão ouvindo Deus na sintonia parecida com a nossa, mas nós precisamos de unidade, nós precisamos de gente perto, nós precisamos estar perto um do outro. Satanás, o inimigo tenta nos isolar para nos enfraquecer. A unidade, então, sempre foi uma chave aqui no trabalho de restauração de Neemias. Nós estamos muito longe uns dos outros, temos que estar mais perto, temos que estar mais juntos, diminuir nossas diferenças, ouvir uns aos outros, ajustar uns aos outros. Isso exige humildade, exige quebrantamento, manter essa unidade, que é uma chave para que Deus continue nos restaurando, e restaurando a geografia, o ambiente onde nós estamos. Nós precisamos dessa unidade. Onde você ouviu o som da trombeta, o que significa isso? A trombeta na Bíblia era uma convocação de guerra, ou uma convocação profética. Várias vezes se tocava o shofar, que é aquele chifre de carneiro, para convocar o povo, para chamar a atenção para a voz de Deus. Nós precisamos saber onde nós ouvimos esse shofar de Deus, ou seja, a igreja local de onde você pertence, ouvir o que Deus está falando, no contexto onde você participa, para que a gente possa não só ver a nossa vida restaurada, mas ser edificadores de uma obra
através da graça de Deus no lugar onde nós estamos. Senhor Jesus nos abençoe para a glória dele. Amém.